Como sabem, Luís Inácio Lula da Silva, o presidente brasileiro, chegou hoje a Portugal, já terá sido recebido por Luís Montenegro e nós no dia de hoje vamos observar as declarações de Luís Montenegro que dizem muito sobre a sua agenda política e sobre o que ele verdadeiramente pensa sobre a imigração. Luís Montenegro, que se apresentou às últimas legislativas e até às anteriores num mandato que acabou por não terminar em 4 anos, terminou muito mais cedo, como todos sabem, mas Luís Montenegro apresentou-se basicamente como uma figura que iria regularizar a imigração e tratar de tornar a imigração um fenómeno, mais regular, porque estava irregular face àquilo que tinham sido os 7, 8 anos do governo socialista de António Costa, e aparentemente ele não só está muito feliz por receber Lula da Silva, como ainda se gaba de ter dado documentos a mais de 200 mil brasileiros em Portugal, como se regularizar a imigração fosse sinónimo de dar papéis a toda a gente que está em Portugal, quando sabemos ao dia de hoje que temos 20% de estrangeiros residentes em Portugal, que é um absurdo autêntico. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, tem aqui a imagem de Luís Montenegro e diz: é uma honra recebê-lo aqui e já não era sem tempo. Montenegro recebe Lula da Silva e destaca a relação impecável com o Brasil. Sim, eu não acho que a relação deva ser má com o Brasil. Agora, não temos é que estender tapetes vermelhos para corrupto. O primeiro-ministro Luís Montenegro sublinhou o bom momento das relações entre Portugal e Brasil durante a recepção de Lula da Silva, falou da imigração e dos mais de 235 mil processos de cidadãos brasileiros que há 2 anos não tinham documentação válida. É uma honra recebê-lo aqui e já não era sem tempo, afirmou Luís Montenegro no início da intervenção, recordando os encontros anteriores com o presidente brasileiro. E tem aqui, basicamente, destacar-se as relações económicas e a implementação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que é um erro. Esse acordo é um erro, mas, enfim, é só mais um da União Europeia. Basicamente, isto é tudo muito bonito, colocar todas as restrições do ponto de vista ambiental aos agricultores europeus, mas depois trazer produtos do Mercosul sem qualquer tipo ou melhor, sem pelo menos uma competitividade fiel, que é evidente que não acontece porque os agricultores europeus quase não conseguem produzir, tamanhas são as restrições, taxas e taxinhas, e depois fazemos aqui acordos com produtos que não têm os mesmos requisitos para serem produzidos. Chama-se literalmente produzir uma concorrência desleal, como é evidente. Montenegro sublinhou ainda o peso crescente da comunidade brasileira em Portugal, referindo que nunca como hoje houve uma comunidade brasileira tão expressiva a viver no país. Talvez seja porque se deixou entrar toda a gente de toda a maneira e feitio de todas as nacionalidades e hoje temos 20% da população residente, que não parece ser uma preocupação para Luís Montenegro. É que, olhando para os dados, e eu acho graça que as pessoas que dizem que isto é uma teoria abstrata do imaginário da extrema-direita, ignoram aquilo que é evidente. A média de filhos por mulher em Portugal é de 1.4. Saibam que 2.1 é a taxa para a manutenção da população. A população portuguesa a diminuir, a população estrangeira a aumentar, dá-se um fenómeno de substituição, independentemente do que vocês pensem do fenómeno. Podem dizer, bom, mas o fenómeno não me interessa, é convosco, a mim da minha parte interessa-me, mas não podem negar que ele está a acontecer. E Luís Montenegro parece não ter qualquer tipo de problema com a presença de estrangeiros em Portugal, desde que eles tenham um papel. Ou seja, hoje são 20%, se amanhã forem 60%, mas estiverem todos legais, se calhar para Luís Montenegro é indiferente. Eu nunca o ouvia falar de excesso de imigração em Portugal e hoje o seu eleitorado, que votou pela segunda vez e que ainda reforçou a votação, se não me falha a memória, está neste momento a enfrentar as consequências disso mesmo. Bem sei que Luís Montenegro não tem só erros cometidos, já teve méritos, acabou com o registro de manifestação de interesse e enfim, isso é um passo, mas apesar de tudo é insuficiente, mas regularizou em massa no espaço de 2, 3 anos 500, 600 mil pessoas, se não me falha a memória, e portanto digam-me o que é que acham desse tipo de valores para um país que tem 10 milhões de pessoas. Portanto, é para se perceber o que é que aconteceu no espaço de 2, 3 anos. Às vezes na comunicação social
tem-se dado eco a um adulterário, uma relação que tem corrido muitíssimo bem. Os brasileiros que procuram Portugal têm vindo para trabalhar e têm uma integração social e económica absolutamente impecável. E agora, esta que é a parte interessante, segundo Montenegro, Portugal regularizou mais de 235 mil processos de cidadãos brasileiros que há 2 anos não tinham documentação válida. Ou seja, Luís Montenegro, para o seu eleitorado e para os portugueses genericamente, que ele está a tentar captar o voto, diz: eu estou a regular a imigração comigo vai ficar certinha, não vai haver nada semelhante ao antigo executivo de António Costa. Quando fala com Lula da Silva e com outros chefes de Estado de outros países, diz: não, olhem para nós somos tão inclusivos que no espaço de 2 anos até regularizámos mais de 200 mil pessoas do país de origem deste chefe de Estado. E portanto, Luís Montenegro tem 2 caras, exatamente como José Luís Carneiro, e ignoram genericamente o problema da imigração, que é um problema essencialmente de número. Eu não quero nem expulsar 100% da imigração, nem impedir que exista imigração em Portugal. Agora, é evidentemente que a maior parte dos 20% de estrangeiros de população residente, no meu entender, terá que sair de Portugal, pelo menos com uma política migratória preocupada com a continuidade da identidade nacional. Enquanto corria a recepção oficial, o ambiente em Belém refletia a divisão em torno da visita. De um lado, uma manifestação convocada pelo Chega, do outro, um grupo de mais de 100 de apoiantes de Lula da Silva, maioritariamente cidadãos brasileiros. Tem graça que aqui na notícia, do lado da manifestação convocada pelo Chega, não se diga o número, do outro lado fala-se de mais de 100 de apoiantes. Portanto, de um lado diz-se o número, do outro não se diz. Tem graça. Entre bandeiras, e camisolas do Partido dos Trabalhadores, os apoiantes exibiam faixas com mensagens: Lula, Portugal recebe de braços abertos. Não, discordo, não recebe não senhora, nós desprezamos Lula. Eu, pelo menos da minha parte, não vejo corruptos como bem-vindos a Portugal. O grupo entoou ainda cânticos como Lula, guerreiro do povo brasileiro, e Portugal tem futuro com Lula e seguro. Tem graça que os cidadãos brasileiros que querem receber Lula da Silva muito satisfeitos vieram para Portugal. Então, mas Lula é presidente do Brasil? Porque é que estão cá? Se Lula é bom presidente, é um homem com poder, pode mudar as coisas e as coisas estão a correr tão bem no Brasil, o que é que os meus amigos fazem cá? Não é? Se estão a apoiar o Lula, eu da minha parte, se tiver um governo que me agrada no meu país e as coisas estiverem a correr bem no meu país, eu não saio de lá. Portanto, os cidadãos brasileiros que estiveram hoje a apoiar Lula e seguro, que eu acho que estão ideologicamente identificados, podiam estar no seu país de origem, não é? Eu, da minha parte, se estiver num país, se tiver de escolher entre 2 países onde as coisas correm bem e um deles for o meu país de origem, eu prefiro o meu país de origem. Portanto, não consigo perceber o que é que estes senhores fazem cá, se gostam tanto do seu presidente, que talvez venha a perder eleições brevemente, mas infelizmente os candidatos que se mostraram até agora disponíveis para ser presidentes não são, enfim, particularmente apelativos, mas isso é a minha opinião única e exclusivamente. E portanto, é isto basicamente. Luís Montenegro a celebrar a regularização em massa de pessoas. Luís Montenegro, que tem 2 caras, que para o seu eleitorado e para o povo português diz: eu sou o símbolo do controle da imigração em Portugal. A Lula da Silva diz: em 2 anos demos papelada a mais de 200 mil cidadãos brasileiros num país que tem 10 milhões de pessoas, e portanto para dentro diz que é o maior e que regulariza a imigração, para fora diz: venham para cá todos que nós arranjamos papéis, entrem e depois logo se vê como é que tratamos da vossa papelada. Luís Montenegro a defender, no meu entender, a substituição populacional em Portugal. E portanto é isto, meus caros, é o vosso primeiro-ministro. Eu não votei nele, quem votou que durma com a sua consciência, que eu vou dormir com a minha. E portanto, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o meu é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.